Agora em maio, a Letrinhas completa 25 anos. E vocês podem imaginar que nessa longa trajetória, esse selo já tem muitos livros publicados. Hoje a gente vai contar para vocês como um livro é feito aqui na Companhia das Letrinhas. Como que uma edição estrangeira e um original brasileiro se tornam os livros que a gente encontra na livraria. Para isso, a gente convidou a Mel, a Júlia e a Ellen para explicar um pouquinho mais para vocês. Ser um editor é basicamente ser uma mãe e um pai de um livro. Então a gente tem que cuidar da vida toda dele, desde o original até a gráfica e depois. Existem, na verdade, dois caminhos diferentes de edição de livro. Um para os livros estrangeiros, que já tiveram uma edição em outro país e a gente compra só os direitos de publicar ele no Brasil, e outro para os livros de autores nacionais. Então, no caso dos livros estrangeiros, normalmente o nosso trabalho é um pouco menor. A gente cuida da tradução, às vezes precisa fazer alguma adaptação, né, por diferenças de história do país e tal. Por exemplo, agora a gente está editando um livro sobre sorvete. Na edição original, ele conta a história do sorvete por um viés da história americana, dos Estados Unidos. Então o que acontece? O leitor brasileiro vai ler e não vai se identificar. Nos Estados Unidos existem milhares de tipos de casquinha de sorvete, cada uma com um nome diferente. Os sabores são um pouco diferentes. Então o que eu tentei fazer? Bom, a gente, sei lá, mudou algumas opções de nome de sorvete. Trocou banana com creme de leite por doce de leite, sei lá. Fizemos algumas trocas desse tipo. Então, enfim, ele vai ter essa cara mais legal para as crianças daqui. Mas no caso dos escritores brasileiros, a gente acaba atuando muito mais, influenciando mais na composição da história mesmo. Então, às vezes o autor manda uma primeira versão do texto, a gente lê, faz sugestões, pede mudanças, ele refaz, manda de novo, e aí tem esse vai e vem. Depois que a gente chega numa versão final do texto com o autor, a gente também senta com ele para pensar qual vai ser o ilustrador do livro. A gente costuma fazer algumas sugestões, às vezes tem autores que já têm alguma ideia, ou até alguns autores vêm junto já com o ilustrador, apresentar o projeto já com um esboço de ilustração. Mas aí a gente vai pensar nesse momento, então, o ilustrador, o formato do livro, o papel, essa parte que também a gente faz junto com o departamento de produção. Mas então, quando o texto está fechado, né, a gente chega no ponto que a gente acha que ele está maduro com o autor, ele vai passar então por um processo de revisão, de preparação mais gramatical. E aí a primeira etapa desse processo é justamente a preparação de texto. Então a gente chega nesse texto maduro e manda para um colaborador externo para que ele faça as devidas correções, para que ele sugira coisas até de ritmo, de leitura, enfim, se ele quiser dar a opinião dele também é sempre bem-vinda, porque é um olhar que está vendo aquele livro pela primeira vez. Então, basicamente, é um primeiro trabalho de correção ortográfica, gramatical, mas com esse olhar de que ainda é tempo de sugerir coisas maiores e estruturais para o texto. Depois disso volta, a gente faz a leitura devida de todas as sugestões e passa para o autor. No caso do livro brasileiro, o nosso contato é geralmente bastante próximo com os autores, então a gente passa diretamente para eles, que aprovam ou não, fazem seus comentários e devolvem. No caso do livro estrangeiro, em geral, o processo é via um agente, que aí, enfim, já é uma outra função, uma outra história que a gente pode contar depois. Então a gente manda para esse agente, que por sua vez manda para o autor e depois devolve. Depois que o texto já está pronto, finalizado, com uma versão que a gente acredita que é a versão final, ele vai para o departamento de produção, que é onde ele vai ganhar uma cara de livro. Parece que o nosso trabalho acabou, só que ainda não, porque a gente também acompanha um trabalho de divulgação e de marketing, né, ajudando a produzir textos e materiais promocionais como esse. E também a gente tem que acompanhar a vida toda do livro, então tá sempre de olho se ele está esgotado, se precisa reimprimir, se alguma escola vai adotar, e aí o autor tem que
ir lá conversar com os alunos, enfim, a gente acompanha o livro para sempre. Meu nome é Ellen, trabalho no departamento de produção e eu tenho uma equipe de 4 garotas que têm especialidades bem diferentes entre si. Então, uma acaba completando a outra e é por isso que a equipe é tão especial. Além disso, eu conto com a ajuda de colaboradores externos há mais de 20 anos e eles também receberam um treinamento bem específico para cada área. Então eu tenho aqui alguns exemplos que eu espero poder explicar um pouco como funciona o dia a dia da gente e como essas especificidades ajudam a gente a trabalhar nos livros. A gente faz livros nacionais e estrangeiros. Os livros estrangeiros a gente recebe os arquivos de imagens prontos e a gente tem o objetivo de deixar o mais próximo da edição original. Mas várias vezes a gente acaba exigindo um trabalho extra de até melhorar essa edição para que ela tenha uma leitura mais confortável, uma imagem melhor, enfim. Foi um trabalho que a gente tentou fazer aqui com o Capitão Cueca, né? O Capitão Cueca, ele tem várias imagens onde o próprio autor escreveu à mão o lettering. Então aqui tem um exemplo de como era o original e como a gente fez a nossa edição. Então o que aconteceu aqui? Nessa primeira edição, a gente chegou a fazer um anagrama com cada uma das letras, para que a caligrafia dele ficasse o mais fiel possível. Os livros nacionais, eles são escolhidos pelo editorial. E quando chega para mim, a gente oferece uma gama de portfólios de ilustradores para o autor escolher, ou eventualmente ele pode trazer um ilustrador já escolhido, que ele acertou e combinou como seria o projeto e tal. Eu tenho um exemplo aqui, que é um livro do Drauzio Varela com o Odilon. O Drauzio Varela pediu especificamente o Odilon, né? E esse é um livro de contos das viagens que ele fez da Amazônia, um livro infanto-juvenil. Então, como é um livro sobre o Rio Negro, o Odilon quis trazer essa característica da água escura do Rio Negro, dessa cor da Coca-Cola e tal. Então, aqui a gente tem uma arte de como é o original dele. A gente escaneou, fez o tratamento, aprovou com ele e depois incluiu esse material na revisão. Essa prova teve 3, 4 revisões até chegar na gráfica e ser impresso em forma de livro. Bom, esse trabalho de escaneamento tem muita participação do ilustrador. Várias vezes a gente manda e aprova vários testes com o ilustrador, volta para cá, a gente mexe de novo, vai de novo para ele. Então, essa colaboração acaba sendo bem importante. Foi um trabalho que o Eberson Santiago ajudou muito nesse livro do Futuro do Horácio, que é um que também acabou de sair. Uma coisa que a gente costuma fazer muito é que quando o ilustrador trabalha nas cores do livro, nem sempre é possível manter a mesma paleta, né? Então, por exemplo, se o céu é amarelo, ele deveria ter uma coerência e uma continuidade. E quando isso não acontece, a gente faz a padronização aqui. A mesma coisa em relação à cor do personagem, roupas, detalhes característicos que têm que ser iguais no livro inteiro. Outra participação que a gente pede do ilustrador é em relação ao tipo de papel que o livro vai ser impresso. Em geral, eles acabam optando e em alguns casos a gente fala assim, olha, talvez esse caso seja melhor assim ou seja melhor assado e tal. Aqui tem um exemplo de como o papel influenciou mal uma ilustração. Essa ilustração é do Carlo Giovanni para o livro Os Mundos de Teresa. Então, originalmente, ele tinha pedido um Alto Alvura, que é esse livro aqui de cima.
Só que o alta alvura é um papel poroso e ele acaba chupando bastante tinta, o que faz com que as linhas de contorno tenham menos definição. E aí quando a gente aprontou o livro, ele recebeu o livro com muita decepção e a gente também achou que não valia a pena, que estava feio, que tinha perdido muito do que era o original. Então a gente experimentou imprimir exatamente o mesmo arquivo com um papel diferente e dessa vez foi um coucher brilhante. E dá para notar que mudou completamente a quantidade de contraste, volume, profundidade que o livro possa ter. E aí, gostaram de descobrir como os livros da Letrinhas são feitos? Para saber mais sobre esse universo incrível da literatura infantil, acesse o blog da Letrinhas.